como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos da TV Mundo Maior, mais um programa da nossa grade de programas ao vivo, de segunda a sexta, às 16 horas, estamos aqui ao vivo conversando com você. Lembrando que você pode falar com a gente através do telefone 0800 12 18 38 ou através do nosso Novamente na TV, que é o programa que agora começa com o seu e-mail, né? Novamente, @tvmundomaior.com.br. E nós aguardamos a sua pergunta, o seu esclarecimento, a sua manifestação, ok? O nosso programa tem como proposta falar sobre os transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E a nossa proposta aqui é fazer a promoção da saúde mental. Não é nem prevenir doenças e nem tratar das doenças, o que não está impedido de tratar e de prevenir. Mas a ideia é dar instrumentos e instruções para que as pessoas, aplicando esses instrumentos e instruções na sua vida, possam assim promover uma vida sadia, que não haja necessidade de doenças, chamamento ou nem de doenças que nos auxiliem a prestar atenção nos nossos valores. E como propósito, nós temos estudado aqui o Evangelho, estudando capítulo a capítulo e vendo ele como um manual do usuário. Usuário do quê? Da vida e do viver, né? Porque a vida é uma só, né? Vamos dizer assim, em termos de espiritualidade, e como nós podemos viver a nossa encarnação dentro desta vida eterna, que é a vida espiritual, como tirar melhor proveito espiritual da nossa encarnação. Vimos que o nosso evangelho pode ser dividido em 4 espaços, 4 pedaços, vamos dizer assim. A primeira parte dele, que são os 6 primeiros capítulos, nós chamamos de a fundamentação da doutrina espírita, ou seja, está falando do quê, né? Vocês vêm da onde? Quer chegar aonde, né? Para que tudo isso? Então nós vimos lá no primeiro capítulo que ele fala, logo de cara, no primeiro capítulo do Evangelho, fala, eu não vim destruir a lei, porque a lei é a lei do amor, é a lei indestrutível, ninguém destrói a lei do amor, que essa lei não vem daqui, ou seja, o meu reino não é deste mundo, ou seja, a lei do amor vem de Deus, né, mas se manifesta nesse mundo, como se manifesta em muitos outros, que é o terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. Todos os mundos, em todos os pedaços, os recantos do universo, captam essa lei de amor da maneira que é possível. E cada mente das criaturas divinas também capta do seu jeito no mundo em que estiver. Por isso que há do verbo haver, muitas moradas na casa do Pai. E o capítulo 4 diz que se você não nascer de novo, não poderá ir de encontro a esta fonte de amor eterno que é Deus. Por isso há a necessidade de você estar sempre buscando renovar a sua mente. E aí, para renovar a sua mente, existe um método chamado reencarnação. Uma das maneiras de você renovar a sua mente é reencarnar e ter experiências na carne que auxiliam na alavancagem da sua evolução espiritual. E o quinto capítulo fala assim, tá bom, você quer então encontrar Deus? Então prepare-se. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, não é que a gente tem que sofrer, né, padecer para chegar a Deus, não é isso. Mas se você quer mudar, você vai ter que aprender a lidar com as contrariedades sem se revoltar. Ou seja, é um processo de crescimento espiritual. Bem-aventurados os aflitos. E também chegamos no capítulo 6. Você decidiu, então, ir pelo mundo das aflições, ou seja, quem quer mudar vai encontrar aflição. Então, o que vem o capítulo 6? É Cristo o Consolador. Ele nos consola dizendo o quê? Já que você está disposto, então aguenta, o mundo não é só para isso, dias melhores virão, como a gente diz assim, brincando até, do ponto de vista espiritual. Por isso o capítulo 6. Aí fechou esses 6 capítulos, que é a fundamentação. É a lei do amor e como ela se manifesta e o que é preciso para a gente poder ir de encontro ao que tem de maior e melhor nesta lei, que é o próprio Deus. E nesse sentido, chegamos no outro bloco, que são o segundo bloco do Evangelho, que fala sobre os instrumentos. Que instrumentos que Deus nos dá e que Jesus nos lembrou com a sua presença e que o Espiritismo vem deixar bem claro aqui no Evangelho. Então, fundamentou. Ou seja, para que é que nós vamos fazer essa obra toda?
Para quê? Tá aí, 6 capítulos só para fundamentar o para quê. Depois que você está bem, com sincero desejo de servir a Deus e trabalhar na obra dele, então eu vou te dar 4 instrumentos. O primeiro a gente já estudou, né? Que é bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é pobreza de espírito? É a pessoa que tem a humildade de aceitar seu real tamanho e se desarmar, né? Por isso que é pobreza de espírito. Se desarma de conceitos, ideias, teorias que possa atrapalhar de entrar na sua mente e no seu coração a verdadeira ideia do amor. Então é de se desarmar. Esse é o principal instrumento, uma mente desarmada. Ou seja, que apesar de ser inteligente ou de ter uma simplicidade de pensamento, o que importa é que esteja desarmada contra as ideias de Deus, contra as ideias do amor. E hoje nós vamos falar sobre mais um instrumento, que é o capítulo 8, né? Que fala bem-aventurados os que têm puro coração. Tá? O que é pureza de coração? É quando o cara é inocente, né? Que ele é bobinho, ele não sabe das coisas, né? Então, se você for ver aí o nosso primeiro diapositivo, você vai ver aí que está falando da simplicidade e pureza de coração. E aí tem um desenho muito interessante aí, né? Um desenho, um esquema, né? Estaria um menininho, uma pessoa, um ser, né? Uma criatura divina, e diz assim, segurando um coraçãozinho, é tudo o que eu tenho, né? E do outro lado, Jesus dizendo, mas é tudo o que eu preciso, que é o seu coração. O que é pureza de coração? O que significa ter pureza de coração? Significa que você também tem que se desarmar, né, de todo e qualquer tipo de ressentimento que você tenha guardado até hoje, de coisas que aconteceram no passado e que você fica ainda ressentido disso. Como se nós, vamos dizer assim, ficássemos chateados lá na faculdade de uma bronca que recebemos no primário, porque a nossa letra estava feia. Não, fazia parte do aprendizado, foi naquela época. Não é para ficar guardando remorso. Aquela professora que pegou na minha mão, que me deu 0 porque a minha letra O estava esquisita, parecia com A. Hoje eu estou aqui na faculdade, estou com problemas psicológicos. Não. Bem-aventurados os que têm puro coração, é o coração limpo de ressentimentos, desarmado de qualquer tipo de mágoa, ou de raiva, ou de desejo de vingança, todos esses sentimentos que nos levam a ficar para trás. Como a gente fala, olhando pelo retrovisor, né? Eu olho para a vida pelo retrovisor, ou seja, só vejo o que já passou, não quero, em vez de, o que ele está falando, se limpa do passado, olha para o futuro, que é o para-brisa da tua vida, que é uma área muito maior de você encontrar e enxergar a sua vida. E essa capacidade de a gente manter o nosso coração puro é através de você se observar, né? Então, vamos dizer assim, normalmente quando a gente fala de ressentimento, é porque de alguma maneira eu não compreendi ainda algumas coisas que aconteceram no passado, em termos de aprendizado. Então, é como se eu ficasse com um corte de uma cirurgia que me curou de um problema sério, e eu ficasse olhando para aquela cicatriz, amaldiçoando quem a fez, né? Falando assim, esse cirurgião safado, né? Esse cara que me cortou, que me arrancou umas tripas, e eu fico falando mal dele porque doeu, né? Ficou doendo, tive que tomar remédio, antibiótico, fiquei internado. Quer dizer, então, por eu estar vivo não faz sentido? Então, se não fosse esse adestramento do médico, que é cirurgião, que muitas vezes é um pouco mais duro com a gente, mas ele nos curou. Eu vou ficar guardando mágoa de alguém que me salvou? Então, simplificar o coração, né? Ter o coração puro, né, significa exatamente isso. Desarmar-se de qualquer ressentimento que possa prejudicar a assimilação daquilo que Deus está mandando para você em forma de sentimento puro e máximo, que é o amor cósmico universal. Aqui também nesse capítulo, nessa primeira parte, ele fala sobre pecar por pensamento. E aí ele vai falar sobre adultério, né? Eu acredito que naquela época, numa época pós-vitoriana, né, em que havia muita repressão da parte da sexualidade, é muito provável que as pessoas deviam se sentir pecadoras por simplesmente achar que estavam tendo pulsão sexual ou vontade de ter relações sexuais. Lembrando que é contemporâneo de Kardec
as primeiras descobertas do psiquismo humano, principalmente através do Freud, e que ele descobriu que muitos transtornos mentais da época era causado pela repressão da sexualidade. Isso então faz sentido ele ter um capítulo de pureza de coração, achar que pensar em adultério, ter pensamento ruim sobre coisas, pessoas e lugares, poderia ser alvo de não purificar o coração. Vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já já para continuar falando sobre bem-aventurados que têm puro coração. Até já.